Vamos lá, vamos começar a nossa aula e vamos falar sobre legado financeiro e sabedoria para os filhos. A gente está no contexto aqui, não é, da série Família por Inteiro, e o nosso desafio que foi dado aqui pela direção da Escola Bíblica é tocar nesse tema aqui, de legado financeiro e sabedoria financeira para os filhos. Eu vou passar a sinopse do curso aqui, e para a gente conversar um pouco, até para ver se a expectativa de vocês está, tirando aqueles que vieram porque minha esposa falou para vir, tá? Se a expectativa bate aí com aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, mas a ideia então do curso é essa que está projetada na tela. A gente juntos aprendermos como que funciona essa transmissão de sabedoria financeira às próximas gerações, para ensinar trabalho, economia, generosidade. E a gente vai estudar, não exatamente métodos, mas a gente vai ver aqui alguns exemplos, a grande maioria deles que a gente tem praticado lá em casa, para tentar educar os nossos filhos sobre orçamento, poupança e legado, né? Procurando transmitir atitudes que sejam responsáveis diante dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. E a gente tem até a minha filha está aqui, então vamos ver se ela não vai me desmentir aqui, né? Mas eu já avisei ela que ela vai ser citada aqui várias vezes, ok? Bate com a expectativa de vocês? Era isso, mais ou menos, que vocês esperavam? Maravilha. E é engraçado porque quando a gente fala de dinheiro, existe no meio cristão uma tendência da gente dicotomizar ou colocar em comportamentos alguns temas entre sagrado e profano. Imagino que todo mundo já tenha percebido isso, né? Deixa eu dar um exemplo. Se a gente falar, vamos falar sobre oração. Oração, se a gente fosse colocar numa das duas caixinhas, a gente colocaria do sagrado, do espiritual e tal. E dinheiro, muitas vezes, a gente coloca do lado da caixinha do profano, né? Mas a Bíblia, repara, a Bíblia não faz essa distinção. Vou dar um exemplo de uma oração na Bíblia que não teve nada de sagrado e espiritual. Vocês lembram da oração do fariseu? O que ele falava? Graças te dou, Senhor, porque não sou que nem esse publicano pecador. Essa não é oração espiritual. Da mesma forma, a Bíblia fala assim, abertamente e com muita frequência, sobre dinheiro. Então, dinheiro não tem nada de profano, dinheiro pode sim ser um tema bastante espiritual. Tá? Então, é nesse contexto que a gente está falando de transmitir sabedoria financeira. É uma sabedoria bíblica. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finanças, como a gente conseguir dinheiro, como a gente administrar dinheiro, como a gente gastar esse dinheiro. Tá? Então esse é o tema da nossa aula aqui, tá? Eu vou, só para vocês se situarem, mais ou menos como a gente dividiu a aula. É uma aula única, né? Como todas as outras que são dessa série, tem mais de 50 temas aí, e sempre é uma aula. Então a gente vai começar falando um pouco desse contexto, já que a gente falou de legado financeiro. O que é um legado? Tá? Que conceitos que estão associados a isso? O contexto onde a gente vive, tanto o contexto cultural quanto o contexto bíblico no que diz respeito a finanças. Depois vamos olhar um pouco sobre o que se transmite, já que é para legado, para transmissão
o que a gente pode transmitir. Vamos falar um pouco sobre o processo da transmissão e, por fim, a ponta receptora dessa transmissão. E eu até já coloquei aqui nesse slide, a gente vai ter no final, eu vou colocar um QR Code aqui que vocês podem ter acesso a diversos outros materiais complementares que vão ser citados ao longo da aula, porque o tema é muito vasto, tá? Então, em alguns tópicos a gente vai dar uma sobrevoada aqui e depois vocês podem se aprofundar em alguns desses temas, ok? Prontos? Podemos começar? Então vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós queremos dar graças, Pai, por esse tempo aqui que a gente pode separar para considerar sobre o que a Tua Palavra fala sobre a administração dos nossos recursos, com a perspectiva de passar para nossos filhos e netos princípios e valores, para que esse conhecimento tão importante, Pai, seja transmitido às próximas gerações. A gente quer pedir a Tua bênção aqui para esse momento aqui, assim como também para outras aulas que estão acontecendo, para o culto à noite, para que Teu Espírito esteja nos orientando, nos dando a capacidade de entender esse tema, Pai, e também trabalhando em nosso coração o desejo, Pai, a vontade de temer ao Senhor, Pai, não só levando a sério, mas também praticando as Suas ordenanças, em especial aquilo que diz respeito à administração da nossa vida financeira, Pai. Se conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos entrar aqui e, como eu comentei, eu vou fazer uma... Eu nunca fiz isso em aula minha. Algum outro de vocês conhece um pouco da nossa família. E, gente, eu queria já fazer um disclaimer aqui. Eu só estou fazendo isso porque eu vou citar várias situações lá em casa, já que é legado, tá? Coisas que eu tenho feito com meus filhos, só para vocês entenderem um pouco do contexto, saber quem somos nós, tá? Então, quem não conhece, bom, Marcelo, a Raquel, minha esposa, e a Marcela, que está aqui, inclusive, e o irmão dela, o Luca. A Marcela tem 23, o Luca tem 20, eu já fiz 40, tá? Faz bastante tempo. Eu trabalho com software, tá? Eu fiz computação, então eu trabalho com software no lado mais de vender e desenvolver negócios com software. Eu tenho uma segunda persona, eu também sou produtor rural, que tem a ver com legado, tem a ver com herança, coisa da minha família. A Raquel, ela é multitarefas. A Raquel hoje ela toma conta de uma barbearia, mas durante muito tempo ela não trabalhou fora de casa para concentrar na administração das nossas coisas e ajudar na criação da Marcela e do Luca. A Marcela tem 1 ano e pouco de formada, não deu 1 ano, menos de 1 ano, então quase 1 ano de formada. Ela é advogada, trabalha inclusive com o Henrique, que é um advogado aqui da igreja. Ela está noiva, então a gente vive a perspectiva da Marcela casar e sair do lar para compor uma nova família. O Luca está no 3º ano de computação, ele estuda em São Paulo. Vocês vão ver que isso em algum momento dessa aula vai ser relevante entender isso daqui. De novo, tá, gente? Eu estou falando isso só para dar um pouco do pano de fundo de algumas coisas que eu vou citar aqui, de coisas que a gente tem feito lá em casa. Então essa é a família Feltrin. Então vamos lá, legado. Legado é uma palavra que ela não é tão comum no nosso vocabulário, tá? Mas também não é tão estranha. Eu achei interessante apelar para o dicionário, e o dicionário traz a seguinte definição. A primeira definição do direito
O legado é a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou coisas determinadas. Então, é um termo jurídico. Agora, tem também um sentido figurado, que é aquilo que é transmitido, que é passado às gerações que se seguem, que é o sentido que vamos mais explorar aqui. Então, isso que é o legado, é quando você transmite alguma coisa às próximas gerações. E vamos fazer junto, então, um exercício aqui, tá? Se legado é isso, é você transmitir às próximas gerações, tem alguns conceitos que me parecem estarem associados com o legado, certo? Um desses conceitos é família. Vai ligar aqui. Aqui. Família. Por que família está associada com legado? Para quem que normalmente você deixa as próximas gerações são dentro da família, certo? Então, lá na definição falava do testador, as gerações que se seguem. Então, obviamente, a família é o palco onde essa transmissão acontece, certo? Faz sentido isso para todo mundo? É o que mais acontece, tá? E se você está legando alguma coisa, algum princípio, tipicamente aqueles que estão próximos de você. Um outro conceito, obviamente, está na própria definição do que é legar alguma coisa, é o conceito de transmissão. O que seria uma transmissão? Aqui é a definição de engenheiro, tá, gente? Seria um processo que envolve tanto bens materiais, você morreu, ou mesmo antes de morrer, você pode doar, tá? Algum bem material, você deixou uma casa para alguém que ficou, tá? Mas, e certamente vamos explorar aqui, você pode legar também valores imateriais, e certamente estão inclusos aqui valores espirituais, concorda? A gente consegue transmitir isso para as próximas gerações. Muito bem. Que outros conceitos que tem? Se a gente está falando de transmitir tem quem transmite e quem recebe, concorda? Se você pegou a bola, jogou, você transmitiu uma bola, tem quem jogou e quem recebeu. Então, certamente é um processo onde há duas pontas nesse processo. Muito bem, então esses são alguns dos conceitos que a gente vai usar para explorar. E tem um outro aspecto que eu queria falar com vocês, e o Fernando já abordou isso no primeiro culto, e esse é um dos motivadores, certamente, para essa série aqui, que é o contexto cultural desafiador em que a gente vive aqui. Por quê? Por exemplo, família. O próprio conceito de família é algo que está sob ataque na nossa sociedade. O conceito de família está sob ataque, a perspectiva de você transmitir os seus valores materiais ou imateriais também está sob cheque aqui. Muita gente questiona isso daí. A nossa sociedade, de uma maneira geral, tem questionado bastante isso. Então eu queria gastar os próximos minutos com vocês considerando um pouco do contexto onde a gente vive, tá? Então, se a gente olha para nossa sociedade, foi interessante que essa aula eu dei a primeira vez no domingo passado, e o Fernando usou exatamente no sermão dele, exatamente o mesmo exemplo de um episódio, não sei se vocês viram aí, mas uma jornalista, semanas atrás, e deu uma viralizada, né? Acho que ela estava no podcast, mas enfim, então ela estava passando a visão dela sobre a família tradicional, e aqui entre aspas, tá?
ela falou que ela era contra a monogamia, tá? E que no que diz respeito à família, ela disse que a família branca, tradicional e tal, era um núcleo produtor de neurose, palavras dela, tá? Que era um horror, tá? E que estava ferrando a gente, só que ela não usou o verbo ferrar, ela usou outro verbo que começa com F, que é muito mais forte. Enfim, essa é a visão dela e é a visão de um montão de gente. Quando você pensa no conceito de transmissão, por exemplo, se você trabalha com direito tributário e tal, você vai ver que a sociedade, de maneira geral, está clamando por um aumento na taxação aumento das alíquotas, né? Aumento da taxação daquilo que incide sobre a herança, sobre aquilo que você transmite, que um pai, quando morre, uma mãe, deixa para os filhos. E qual que é o argumento, tipicamente, que é usado? Que o herdeiro não fez nada por merecer. Então, ele receber aquilo lá é uma injustiça, porque ele não trabalhou e está recebendo de graça. Essa é um pouco da visão do mundo, tá? Então, de uma maneira geral, a gente vive numa sociedade que questiona muitas das coisas que a gente vai, se a gente for olhar na Bíblia. Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre família? Obviamente, você não precisa ser nem um cristão muito maduro para saber que a Bíblia não fala que a família é um horror, muito pelo contrário, tá? Quem teve aqui há 3 ou 4 semanas atrás, teve um seminário com o Davi Merck, Pais Intencionais, foi divulgado aí, tem a gravação no site do YouTube. Davi Merck é o autor desse livro aqui, e se você olhar lá naqueles recursos adicionais eu tenho a gravação para facilitar, mas você vai ver o Davi Merck falando sobre que Deus instituiu a família lá no primeiro capítulo de Gênesis. Você vai falar que o objetivo de Deus ao instituir a família é espelhar a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. Por isso, crescer e multiplicar. E por isso que os filhos são chamados lá em Salmos 127, os filhos são herança do Senhor, são como flechas, tá? Então, a gente tem vozes muito dissonantes aqui. A gente tem a nossa sociedade, vários influenciadores da nossa sociedade metendo pau na família, questionando o modelo de família que Deus instituiu, tá? E nesse contexto, essa questão da transmissão do legado, no que diz respeito inclusive às finanças, é esse o palco onde a gente está. A gente tem diferentes vozes tentando fazer a nossa cabeça. Então, obviamente aqui, eu queria chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas que a Bíblia diz sobre herança, por exemplo, tá? A palavra de Deus tem algumas centenas de menções sobre o termo herança. Se você usar o software que você tem no seu celular, provavelmente você pode pesquisar isso facilmente. Eu pensei alguns versículos aqui que eu achei didáticos, tá? Por exemplo, no Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. O que é o galardão? O galardão é uma recompensa, tá? Então, se herança é recompensa, herança é algo bom. Provérbios 13 fala que o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Duplicou depositada aqui. Salmo 37,
o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanece para sempre. Olha que ideia interessante. A ideia de herança está associado com íntegros e é algo que vem de Deus. Salmo 16: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Aqui o contexto é uma sociedade agrária, tá? Onde a herança era um pedaço, um lote de terra, por isso que ele está falando que as divisas, ou seja, o pedaço que ficou para mim da herança, ficou num lugar bacana, então, e veio de Deus isso daí. Então repara que a herança aqui, tipicamente na Bíblia, é associado com algo bom, nunca com algo imerecido que o herdeiro não tem direito. Mas a Bíblia fala mais sobre isso, tá? Olha lá, Provérbios 15, 25, o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. Olha a associação de quem que está preservando a herança, é Deus. Colossenses 1,12, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Efésios, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tá? Você vai falar, tá, mas Marcelo, Colossenses e Efésios estão falando de coisas espirituais, é verdade. Não está falando como o texto de Provérbios estava falando de uma coisa mais material. Tá? Mas se Deus está usando, emprestando o conceito de herança para algo, para uma verdade espiritual, certamente é algo bom que ele está usando. Da mesma forma como Cantares. Cantares, existe uma analogia entre o relacionamento do homem com a mulher como o relacionamento de Deus com os filhos dele. Então ele está pegando algo santo e usando como uma imagem visível de algo santo também. Romanos 8. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que interessante aqui. Eu comentei que na nossa sociedade se questiona o direito do herdeiro. Né? Ele não fez nada para merecer. Em Romanos o conceito é diferente. O simples fato de ser filho já o torna herdeiro. Tá? Marcos 12, mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. Olha só como na Bíblia o conceito de você usurpar a herança, quem que está querendo fazer isso? É o ímpio que está querendo fazer isso. Então, gente, no mínimo, eu não quero entrar aqui, não é uma aula sobre direito tributário, não é esse o ponto, mas no mínimo, são textos que me fazem questionar, será que as premissas em que a nossa sociedade se apoia até para fazer as suas leis, será que elas estão alinhadas com a visão de Deus? Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco agora de legado familiar. Esse é um texto que eu imagino que vocês já conheçam. Eu vou pedir só para alguém ler para a gente, pode ser alguém aí do fundo que tem uma voz bem potente, por favor, leia esse texto para a gente. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Aloide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Muito bem, esse é um texto lá da segunda carta de Paulo a Timóteo. E vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastor, e ele faz referência aqui a dois legados familiares, tá? Eu comentei que a jornalista lá falou que família era algo horroroso. Vamos ver qual que é a visão de Paulo sobre a família dele.
Primeiro ele cita o exemplo da própria família dele. Ele que desde os antepassados serve a Deus com consciência limpa. Então ele está dando o exemplo da família dele. Olha, gente, há várias gerações servimos a Deus de consciência limpa. E ele cita o exemplo do próprio Timóteo, tá? Olha lá, sua fé, sua Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Então Timóteo já era a terceira geração de crentes fiéis a Deus. E você repara, o tom disso daqui não é que essa fé que passou de geração a geração é algo horroroso, muito pelo contrário. Paulo fala disso com admiração. E de fato, para mim, e eu espero que para vocês também, é algo admirável quando a gente consegue transmitir para as próximas gerações a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores. Tá? Tem um exemplo aqui na nossa igreja que eu acho que é muito didático para nós, que é a família do seu Zé Remígio, que vários de vocês conhecem aqui. E o Fernando citou num culto, meses atrás, uma visita que ele fez lá e que foi algo que chamou muita atenção. E eu pedi licença para o seu Zé Remígio e falei com ele e pedi licença para citar o caso dele, tá? Mas ele, na família dele, o seu Zé Remígio deve ter seus 80 e tantos anos, imagino, mas o seu Zé Remígio, a fé entrou na família dele com o avô dele, tem mais de 100 anos isso daí. Tá? Eles estão na 7ª geração da família dele de servos tementes a Deus. Tá? Em particular, e de novo, isso aqui é algo que vem sendo passado de geração a geração há mais de 100 anos. A fé, os valores, e no caso específico de finanças, que é o nosso tema, aqui a família dele é uma família que teve muitos recursos, tá? Lá, as primeiras gerações construíram um patrimônio. Então, inclusive, os princípios no que diz respeito à mordomia, à generosidade. Então, você olha o que eles têm feito já há décadas e décadas para sustentar missionários, para implantar igrejas, a generosidade, a vida simples de não ostentar apesar de ter muitos recursos. Ou seja, são valores, são princípios que vêm sendo passados de geração a geração. Então, gente, para mim isso daqui seria um excelente objetivo de vida, você chegar lá no final da tua carreira, você poder olhar para trás e saber que filhos e netos e bisnetos estão seguindo nos seus caminhos. Então, ao contrário de ser algo horroroso, eu acho algo lindo essa questão da família que passa para as próximas gerações aquilo que os seus princípios e valores, tanto valores espirituais e, por que não, bens também materiais. Dúvidas? Alguma questão, alguma consideração aqui? Podemos seguir então? Vamos lá então. O que a gente consegue passar para as próximas gerações? Sondra, eu raramente dou aula. Que hora toca o sinal aqui? Que hora que toca? 6h40. 6h40? Então temos mais quase 10 minutinhos. Vamos lá. O que a gente pode transmitir? Já dei a dica que a gente pode transmitir tanto valores imateriais quanto valores materiais. Vamos lá. Provérbios 22:6 é um texto que acho que todo mundo conhece. A não ser que seja muito novo na fé, você conhece esse texto aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele.
Qual que é o caminho que a criança deve andar? Obediência a Deus. Obediência a Deus. Será que o caminho em que ele deve andar inclui a lidar com finanças? Certamente sim, senão a Bíblia não estaria falando tanto tempo de finanças. Então, gente, nessa ordem de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, certamente está contemplado ensinar valores sobre finanças, princípios sobre dinheiro. O foco dessa aula não é falar sobre esses princípios. Eu vou dar uma sobrevoada de algumas coisas e naquele material adicional que eu falei tem bastante informação. Mas vamos parar um pouco e pensar em princípios. Assim como o mundo tem uma visão diferente de família, da visão que a Bíblia traz sobre família, também no que diz respeito a lidar com finanças, lidar com dinheiro, o mundo tem uma visão muito diferente. Então, um primeiro aspecto, se você quer legar ao seu filho, ao seu neto, princípios bíblicos corretos, você vai ter que viver esses princípios. Porque é muito difícil você transmitir alguma coisa que você não vive, ensinar alguma coisa que você não sabe, não pratica. Então, aqui é um primeiro chamado para nós, pais, ou quem já tem uma certa idade, tá? Revise como é que você vive com relação à sua vida financeira. Vamos lá. A perspectiva bíblica sobre dinheiro é muito diferente da perspectiva do mundo, tá? Alguns dos aspectos, quem é mais aqui? Tem poucos dinossauros como eu aqui, mas quem é dinossauro vai lembrar do ex-vocalista do Van Halen, o David Lee Roth. O David Lee Roth falou uma vez o seguinte: o cara que disse que dinheiro não compra felicidade não sabia onde fazer compras, tá? E é um pouco da visão do mundo, né? Ou seja, a hora que eu tiver dinheiro, aí meus problemas se acabaram, né? E não é verdade, a Bíblia ensina algo diferente disso daí. Outra coisa, mordomia. O mundo, a visão do mundo é: se você ganhou, se você conseguiu aquele dinheiro é seu. O que a Bíblia nos ensina? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ninguém é dono de nada, você é mordomo. Tá? A questão do sistema de valores. Muita gente faz o possível e o impossível para ganhar dinheiro. A Bíblia fala diferente, olha lá. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Opa, não vale a pena negociar a sua integridade para ganhar dinheiro. Tá? Você vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. Olha o que a Bíblia nos adverte. Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, desviaram-se da fé. E deu bom para elas? Não, se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Você vai atrás de alguma coisa que supostamente vai lhe trazer felicidade e não vai te trazer felicidade, vai te trazer tormenta. Tá? Você está lá super preocupado se vai ter com que pagar, com que... O que Mateus fala lá no Sermão do Monte? Não fique ansioso pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que há vez de vestir. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quais são os princípios e quais são os valores bíblicos sobre dinheiro? São muito diferentes do mundo. Então, qual que é o chamado aqui? O chamado para nós é: a gente precisa viver dessa forma aqui, porque a gente só vai conseguir transmitir aos nossos filhos, aos nossos descendentes, se a gente
viver isso daqui. A gente tem que viver o exemplo disso daqui. Eu diria que é até possível você ser um contra-exemplo. O que eu estou chamando de um contra-exemplo? Contra-exemplo seria o pai que é um alcoólatra, tá? Que o filho vai ver aquilo lá, vai ver a infelicidade que aquilo causa na vida da família, e o filho vai ficar longe da bebida. Então pode até ser que você é alguém totalmente, por exemplo, descontrolado com as suas finanças e vai estar sempre metendo os pés pelas mãos, que teu filho ou tua filha vai ver isso daí e vai falar, eu vou ser o contrário, eu vou ser alguém controlado. Não é possível que aconteça isso. Então não necessariamente você tem que viver o princípio para transmitir. Você pode transmitir pelo contra-exemplo. Agora, venhamos e convenhamos, certamente não é esse o ideal de Deus para as nossas vidas. Em nenhum lugar da Bíblia você vê, seja bem ruim para o teu filho ver que aquilo lá dá mal e ele... Não é esse o princípio. Então, esse aqui é um chamado para a gente rever os nossos conceitos. A Bíblia, gente, ela é muito, muito prática e, como eu falei, ela fala muito do tema de finanças. Em Provérbios está lotado. Então, a gente tem no material adicional bastante coisa sobre esse tema aqui. E eu sintetizei aqui alguns dos princípios bastante práticos sobre administração de dinheiro. Primeiro, com relação a como usar o dinheiro, como gastar o nosso dinheiro. Por exemplo, existe um princípio bíblico do contentamento. O que é o princípio do contentamento? Exemplificado aqui, mas não é o único texto, de Paulo lá em Filipenses, quando ele estava preso, diga-se de passagem, que ele fala que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Qual que é o princípio do contentamento aplicado às finanças? Eu não sei se você tem 100, 1000 ou 1 milhão, mas a Bíblia é muito clara: seja contente, esteja satisfeito com aquilo que você tem, inclusive com a questão de finanças. Então, se você tem um carrão, fica feliz, mas se você tem um carrinho, fica feliz. Se você não tem carro e precisa andar de transporte público, seja contente com isso também. Isso é um princípio bíblico. Outro princípio bíblico, o princípio da adaptação. Deixa eu usar aqui esse recurso aqui, ó. A adaptação. Tem Provérbios 21, 17, fala o seguinte: quem ama os prazeres empobrecerá. Como é que isso se aplica à nossa vida financeira? É para Timóteo que Paulo fala, a exortação aos ricos, não colocarem a esperança na instabilidade das riquezas. Eu, depois de viver um bom tempo aí, eu já vi muita gente que teve muito e que hoje está numa situação mais difícil e tem bem menos. Tá? Como o contrário às vezes acontece também. Agora, se acostumar com a subida, se você ganhava 100 e passou a ganhar 200, é fácil acostumar, né? Agora, o contrário não é tão fácil nem tão gostoso, mas existe um princípio para isso. Não é porque você um dia teve um padrão lá em cima e hoje a situação mudou, que você tem que continuar naquele padrão, porque se você fizer isso daí, você vai negligenciar o terceiro princípio, que é o não às dívidas. Então você precisa aprender a se adaptar à situação, você precisa ter um orçamento alinhado com a condição que você pode sustentar, sem infringir um outro princípio bíblico, tá? De não fazer dívidas, não ser fiador. Também existe textos exatamente sobre isso, porque quem toma emprestado é escravo daquele que empresta. Voltando aqui, alguns princípios bíblicos
sobre lidar com dinheiro. Então, contentamento, adaptação, não fazer dívidas, planejamento. Aqui, outra área onde é muito comum a gente achar, Deus proverá. Eu concordo 100% que Deus é o principal provedor. Mas a palavra dele está cheio de ensinamentos, por exemplo, em Provérbios. Os planos do diligente tendem à fartura, tendem à abundância. O que é o diligente? O diligente é o camarada que planeja, que sabe, olha, eu quero casar daqui a 2 anos e eu gostaria de ter um imóvel próprio. Puxa, quanto que eu já tenho aqui? Quanto que eu preciso guardar? Ah, não, eu quero viajar daqui para o exterior. Quanto que eu vou precisar? Tá? Eu quero que quando meu filho crescer, ele tenha condição de fazer uma boa faculdade. Mais ou menos quanto que eu preciso? Quanto tempo falta? Quanto que eu preciso guardar? Isso aqui são alguns exemplos de planos pensando na questão de finanças. Existe também recheado na Bíblia a exortação da gente não viver uma vida de ostentação. Acabei de falar do exemplo do nosso irmão que é bastante abastado, mas vive uma vida simples. Olha lá em Isaías 53, o perfil do servo do Senhor, que é um texto que aponta para Jesus Cristo. Olha o desapego de Cristo lá, retratado no capítulo 2 de Filipenses. Existe uma série de orientações bíblicas nesse sentido. A Bíblia fala sobre investimentos. A Bíblia fala sobre contribuição. O que você vai fazer? O teu dinheiro não é só para você. O teu dinheiro é também para sustentar a obra de Deus. Olha lá a parábola dos talentos, como Jesus fala bem do camarada que ganhou os 5 talentos e que investiu e que conseguiu outros 5 talentos. Então, a Bíblia está recheada de princípios sobre a administração dos recursos. Tá? Então, se a gente está falando de transmitir para as próximas gerações, tá? Ensinar a criança no caminho em que deve andar, e você tem que viver, conhecer, vivenciar para você conseguir transmitir, você precisa estar atento a esses princípios aqui. A Bíblia fala também sobre princípios de trabalho. A grande maioria de nós aqui, como é que você ganha dinheiro para poder gastar, bem ou mal? Como que a grande maioria de nós vive, tem fonte de renda? Trabalhando, tá? Então, tem muitos princípios na palavra de Deus sobre trabalho que no frigir dos ovos tem a ver com o dinheiro. Por exemplo, o princípio da justiça. Balança enganosa é abominação, peso justo é o seu prazer. Puxa, se a sua atividade profissional ela naquela zona cinzenta da legalidade, cai fora disso daí. Já aconteceu comigo uma vez, numa empresa onde eu trabalhava, que um dos sócios lá chegou, olha, se acontecer tal situação, nós vamos mentir. Tá? Eu chamei o outro sócio de lá, porque eu tinha mais liberdade, falei, cara, a gente pode contornar, fugir do assunto e tal, mas eu não vou mentir. Se quiser me mandar embora, fica à vontade, tá? Não é, você vai fazer algo. Hoje em dia, dificilmente a gente tem peso desigual, porque a tecnologia é tão importante, mas você tem milhões de maneiras de ter balança enganosa. Lembra, 2, 3 anos atrás, um escândalo lá dos postos, com combustível adulterado? Eu lembro, eu li uma matéria lá que o lucro por litro de combustível vendido saía de 30 a 40 centavos para quase R$2, tá? A troco de quê? Balança enganosa. Ganharam muito dinheiro, tanto que tiveram que pensar em esquemas de como esconder aquele dinheiro, tá? Dedicação, a raiz dos justos produz o seu fruto. Qual que é a ideia no hebraico, no original, de produzir? É isso daqui, é alguém que não está caindo do céu.
Você está trabalhando, está se esforçando e você vai receber em paga disso daqui. Então, o crente tem que ser dedicado no seu trabalho. Prudência. O servo prudente goza do favor do rei. Tá? Então, você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Você vai ficar esperto. Você não vai ficar falando mal do teu patrão, da tua empresa. Por quê? Porque isso não é prudente. Princípio da automação. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. É fácil cuidar do celeiro porque você não tem boi. Boi dá trabalho. Boi tem que comer, boi faz cocô e xixi, tem que limpar. Então é fácil com o celeiro quando não tem boi. Mas pela força do boi há abundância de colheita. Ou seja, da mesma forma como dá trabalho, de novo, é hora da sociedade agrária, tá? Você tem que usar um pouco aí da tua imaginação para transportar isso para o nosso mundo atual. Dá trabalho cuidar do boi, mas o tanto de força que ele tem, ele vai fazer o trabalho de muitos homens, tá? Qual que é a aplicação disso para os nossos mundos atuais? Nosso mundo atual? Não. Inteligência artificial. Quem aqui já mexeu com ChatGPT ou qualquer coisa assim? Tá vendo? Quase todo mundo. Porque você teve que aprender aquilo lá, certo? E eu lembro de pessoas que às vezes ficam relutantes. Mas hoje em dia, gente, se você... A tecnologia, o nosso trabalho está assim. Se você não se der ao trabalho de conhecer o que está acontecendo, você fica para trás. Tá? É exatamente o mesmo princípio aqui. Outro princípio da competência: o homem perito em sua obra será posto perante reis e não perante a plebe. Seja bom naquilo que você faz. Se você é um advogado, estude, se atualize. Se você é um médico, mesma coisa. Se você é um cozinheiro, mesma coisa. Tá? Antecipação. Depois vocês podem ler o texto de Provérbios 27, mas é um texto que fala, de novo, a sociedade agrária, do pastor lá, do fazendeiro que tinha um rebanho, que ele está preocupado com a pastagem. Por quê? Porque a grama lá, a relva está se renovando, e quando ela fica velha, as ovelhas não queriam comer mais, e elas não comendo, elas não engordam tanto, não dão mais leite. Então ele estava preocupado em cortar aquela ponta seca para o pasto ficar. Mas de novo, o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com antever o que vinha acontecer. Então, gente, qual que é o resumo aqui? De novo, no material adicional tem isso daqui explorado com detalhes, mas tem uma série de princípios bíblicos aqui aplicados especificamente às nossas finanças, a como a gente vai gastar o nosso dinheiro e como a gente vai ganhar o nosso dinheiro, tá? Outro princípio bíblico: de repente você é alguém que está sendo abençoado, está com fluxo de recursos, um alerta, Deuteronômio 8, você não diga que a força do meu braço que conquistou essas coisas, porque, de novo, tudo vem de Deus. Lembra do princípio aqui, tá? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. O ponto é, a Bíblia está recheada de informações sobre como lidamos com os nossos dinheiros. Com o nosso dinheiro. Então, se você quer ensinar os seus filhos bons princípios de administração, você deve viver esses princípios aqui. Essa é a maneira de você passar a sabedoria financeira. Eu tenho alguns exemplos, como eu comentei, algumas coisas como a gente tem feito lá em casa, tá? Eu comentei, por isso que eu comentei que o meu filho menor, ele estuda em São Paulo. O que aconteceu? Quando ele entrou na faculdade em São Paulo, a gente precisava de um lugar para ele ficar lá, inviável você ir e voltar todo dia, tá? E a gente analisando várias possibilidades, no caso do Luca, tinha uma situação que ele viria todo final de semana, tá? E eu também vou muito para São Paulo, então eu sempre quis ter um
lugar lá, um ponto de referência. Eu planilhei várias possibilidades, a gente acabou decidindo adquirir um apartamento ali do lado da faculdade dele. Então a gente usa o apartamento e aos finais de semana, quando ele não está lá, e durante as férias também, a gente aluga com locação temporária, os Airbnb da vida. Tá? O que foi interessante nisso daí? Todo esse processo eu fiz junto com ele. Ele já tinha 18 para 19 anos, a gente abriu uma planilha, a gente pesquisou quanto que era aluguel, quanto que era condomínio, se fosse comprar um apartamento, quanto que seria, se o aluguel temporário, aí, quanto que é a diária que vem. Então, o Luca participou de todo o processo, obviamente ele não tomou as decisões, mas ele estava acompanhando isso daí, ele viu os cenários e a gente acabou executando isso daí, né, a gente conseguiu adquirir um apartamento lá. E aí o que eu fiz? Eu falei para o Luca que ele ia administrar aquilo lá, as finanças lá, aquele apartamento como se fosse um centro de custo, digamos assim. Então eu orientei ele a abrir uma conta só para isso, tá? Que não mistura, ele já tinha uma conta dele lá, mas então a gente tem lá em casa uma conta do apartamento que está no nome do Luca, o dinheiro lá dos aluguéis temporários lá cai nessa conta e com esse dinheiro ele paga condomínio, ele paga internet, e enfim. Então foi uma oportunidade da gente exercitar alguns desses princípios aqui, tá? Por exemplo, princípio de planejamento, tá? O princípio de orçar, o princípio da dedicação, ou seja, porque dá trabalho, tá? Ou seja, ele não estava acostumado a fazer nada disso. Então foi uma das maneiras que a gente fez para começar a transmitir esse tipo de, não só de conhecimento, como da própria prática. E repara como é interessante isso daí, tá? Hoje ele tem que tomar decisões do tipo, olha, a gente vai, sobrou um dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro? Vai deixar na conta ou vai investir? Se vai investir, em que tipo de aplicação que vai investir? Tá? Outra coisa que foi muito interessante, você valorizar o dinheiro. Tá? Quase tudo que a gente precisa, e o apartamento tem gastos, outro dia a gente precisou colocar um papel de parede, ele achou um absurdo o preço de papel de parede, tá? Porque, de novo, ele tem que pagar a conta, tá? Então alguém que achava um monte de coisas antes disso que era barato, agora ele começa a achar tudo caro, tá? Outra situação que viveu, isso faz muitos anos já, mas a moça que trabalha em casa, acho que a gente tinha acabado de comprar um celular para um dos filhos aí, e obviamente ele sabia, não foi ele que pagou, mas ele sabia quanto que custou o celular, né? E era um celular novo, e era um bom celular. E aí esse filho perguntou lá, quanto que ganha? Qual que é o salário da moça que trabalha lá em casa, né? E a gente falou o salário dela, e a constatação, nossa, mas o meu celular vale mais do que o salário de um mês, acho que talvez valesse 2 meses de salário dela, né? E aí caiu a ficha assim, puxa, como uma pessoa vive com esse salário, né? Foi interessante a reflexão a gente começou a conversar como que seria o orçamento de alguém que tem uma condição mais humilde, que tipo de concessão que ela tem que fazer. Então, e a gente tem conversado muito sobre isso, né? Mais recentemente, agora que já se formaram, o Luca nos formou, mas está em vias de se formar, a gente começa a conversar muito de qual que é a perspectiva de salário que você vai ter, como é que você vai conseguir viver com isso daí, que padrão de vida que você vai ter. Outras coisas que a gente tem, eu lembro disso daqui, isso aqui foi com a Marcela, tá? Eu lembro que a gente, uma vez, ela era uma matéria da faculdade que tinha a ver com isso, eu chamei ela do lado
e peguei uma matrícula de imóvel. Tá? E a gente juntos começou a olhar com matrícula de imóvel. Foi uma coisa que meu pai nunca fez comigo. Tá? Quando eu tive que comprar ou vender algum imóvel, eu tive que aprender meio que na raça. Eu fiz isso com a Marcela. Então a gente falou, olha, o que é uma matrícula de imóvel? O que é um registro de imóvel? Tá? O que é um cartório de registro de imóveis? Foi a situação do dia a dia que surgiu lá, a gente sentou lá, ficou lá uma meia hora olhando a matrícula, como é que é composto a matrícula, qual é a descrição do imóvel, quando você compra e vende, o que fica registrado lá. De novo, gente, são coisas que seus filhos vão ter que lidar com isso, provavelmente em algum momento. É importante você transmitir isso daí, tá? Uma outra situação, eu estava comentando aqui com o pessoal, que quando a minha mãe faleceu, meus dois pais já são falecidos, tá? Quando a minha mãe faleceu, ela deixou para os dois netos dela, eu sou filho único, então ela só tinha esses dois netos, tá? Ela deixou para eles a previdência dela, os dois netos eram os beneficiários, então eles ganharam assim, um valor considerável, e aí tiveram, o Lucas, que era até menor de idade, a Marcela, acho que você já tinha conta, não é? O Lucas teve que abrir conta. Você tinha 18, né? Ela já era maior, o Lucas ainda era menor, tanto que eu fui co-titular, mas eles tiveram que abrir conta e receber aquele dinheiro, tá? E não era um dinheiro que eles estavam acostumados a lidar com isso daí, tá? Aí veio a situação, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Então, várias vezes, até hoje a gente faz isso, tá? Olha, que tipos de investimento que tem, o que é um fundo, o que é um CDB, o que é uma poupança, o que é uma ação, como é que você diversifica isso daí. De novo, gente, eu não estou falando, isso não são coisas só para quem é abastado, não, pelo contrário, porque se você tem pouco, você também tem que ser um bom mordomo sobre o pouco, e mesmo sobre pouco você tem que tomar esse tipo de decisão. Então, com quem que teu filho vai aprender essas coisas? Se você não é expert, certamente aqui na igreja tem algum irmão, e eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de encontrar alguém que senta com você e que te orienta nisso daqui. Mas, de novo, é importante você transmitir esse tipo de conhecimento para os seus filhos. E, de novo, gente, eu estou falando aqui das nossas coisas, por favor, zero de me gabar aqui com vocês. Eu estou simplesmente comentando com vocês o que a gente tem feito lá em casa com essa preocupação de transmitir para os nossos filhos esse conhecimento, tá? Então, de novo, e junto com isso tem o princípio de ser um bom mordomo, tem o princípio de administrar, de cuidar bem dos recursos que Deus deu para a gente, tá? Agora, a gente também pode transmitir para os nossos filhos bens materiais, tá? Não existe nada contra isso na Bíblia. Esse texto, esse versículo de Provérbio, dos Provérbios 13, eu acho que ele é muito interessante, porque ele fala que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Repara, bens materiais também fazem parte do legado que você pode deixar para os seus filhos. Esse texto aqui, se você for fazer uma análise dele, aqui ele está falando de bens materiais, tá? Não está falando que quem não deixa, quem é bem humilde, que não deixou nada quando morreu, não está falando que essa pessoa não é boa. Pelo contrário, qual que é a ideia que está por aqui? Tá? A ideia que está por aqui é que o homem de bem, ele está preocupado não só em aproveitar os recursos que ele tem, mas ele está preocupado com as próximas gerações, em deixar condições, em facilitar a vida, inclusive do seu neto. Tá? E repara que a riqueza do pecado, quando que a riqueza não passa para a próxima geração? Não é do homem bom, mas é do pecador. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Então olha só que coisa interessante. Todo esse capítulo, se você tiver curiosidade, todo ele é recheado de ensinamentos
sobre dinheiro, tá? E traz muito a questão do justo e do injusto. É muito interessante ver o que acontece com um e com o outro. E aquilo que eu estou falando, ou seja, é alguém, o homem de bem, alguém que está preocupado com as gerações futuras. E aí você vai me perguntar, puxa, Marcelo, mas como é que isso se concilia, por exemplo, com aquele texto de Mateus 6, onde fala para não juntar tesouros na terra? Vai olhar o texto de Mateus 6. O problema lá não é quem tinha muitos recursos. O problema lá é onde está o coração da pessoa. É a segurança que você pode se enganar e ter com o dinheiro. Quando lembra o jovem rico que foi falar com Jesus, que ele falou para vender todos os bens? Qual foi o problema dele? Não foi que ele tinha muito dinheiro, o problema dele é que ele depositava no dinheiro a segurança dele. Jesus várias vezes encorajou a prudência, tá? Enfim, a Bíblia em momento nenhum fala para a gente ser leviano com os nossos recursos, tá? E em várias vezes demonstra uma série de preocupações em você ser um bom mordomo, investir bem o teu dinheiro, ver a parábola dos talentos. Jesus falou lá sobre o camarada que vai construir uma torre que calcula o custo, ou seja, não existe nada de profano ou deixar de ser espiritual quando você presta atenção em como cuidar bem do seu dinheiro, ok? Vamos lá, falar um pouco sobre o processo de transmitir esses princípios. Texto também bem conhecido de todos nós, Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Texto bem conhecido. Repara, primeira coisa, as palavras vão estar onde? No coração. De novo, eu falei, princípios, é muito mais fácil você transmitir quando você vive esses princípios. Estar no teu coração, sabia que era a expressão saber decor? Decor vem do coração, tá? Então, você vai transmitir o que para os seus filhos? O que você vai ensinar? Aquilo que está no seu coração. E quando que você vai transmitir isso daqui? Olha as situações. Quando estiver sentado na sua casa ou andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Tá vendo que não é só nós falar, agora é aula de finanças. Não. É à medida que as coisas vão acontecendo, você vai aproveitando essas situações e vai inculcando no coração da criança aquilo que está no seu coração. Portanto, gente, uma coisa fundamental para você conseguir transmitir o legado, dinheiro não. Dinheiro você consegue transmitir se você tem muito dinheiro e você deixou o teu testamento, não precisa nem deixar, que você tem os herdeiros legais, seus herdeiros vão receber dinheiro. Agora, princípios e valores, você só vai conseguir transmitir se conviver com seus filhos. De novo, é um chamado aqui para nós, não só para vivermos os princípios de acordo com os padrões de Deus, mas também para gastarmos tempo com os nossos filhos. Muito do que a gente tem feito lá em casa surge de situações do dia a dia. Eu lembro, conversando com a Marcela, ela uma vez não entendia o que era franquia do seguro. Eu não lembro se alguém tinha batido o carro, que situação que foi, tá? Ela não entendia o que era o conceito. E, de novo, alguém que está começando na sua vida não entende como é que funciona a dinâmica.
eu lembro a gente ter pego uma apólice do seguro e falou, olha, vamos olhar aqui a apólice do seguro. Aí a gente olhou, não é um documento muito grande, é simples de entender. Falou, olha, o carro custa tanto. Se acontecer alguma coisa, eles vão pagar tanto pelo carro. Olha lá, 100% da tabela. O que é a tabela? É uma tabela de referência. Olha lá, tem o modelo A, o ano tal. Tá falando, é isso. O que é franquia? Olha, sei lá, se o carro vale 80 mil, se você bateu, roubaram o teu carro, eles vão te dar 80 mil, beleza. E se você bater o carro, olha, eles vão pagar tanto, mas eles vão descontar a franquia. Por que tem a franquia? A franquia tem, porque senão todo mundo que quisesse fazer consertar um problema no carro, dava uma pancada no carro e segura. Você não pode fazer isso, porque tem a tua parte que você... Então a gente estava explicando coisas do dia a dia, tá? Então, é uma coisa que acontece muito lá em casa, tá? Quando eu faço meu imposto de renda, várias vezes eu já chamei meus filhos, mostrei o meu imposto de renda para eles, não só para eles conhecerem a minha vida financeira, mas para eles conhecerem, olha, como é que funciona a tributação, olha lá o quanto que teve de rendimento, quanto que pagou de imposto, olha lá como é que funciona o plano de saúde, olha que interessante, se você for no médico e tal, certo, Benoit? Aquilo que você pagou no médico abate da tua receita, tá? Puxa, então é interessante você, algumas coisas, não precisa você economizar porque você vai ter um abatimento nisso daqui. Então tem muitas situações, falei lá do apartamento, como é que surgiu a história lá do apartamento? Era uma necessidade do dia a dia, precisava de um local para ficar. Como é que surge às vezes os papos lá? A Marcela volta e meia pergunta para mim, pai, o que eu faço aqui? Eu ganhei um dinheiro aqui a mais e tal, onde que eu invisto? Tá? Então, as situações do dia a dia, elas acabam criando oportunidades para você chamar o teu filho do lado e passar alguns princípios para ele. Tá? Explicar de novo, alguém que tem mais experiência, que já viveu muito mais que já viveu situações aqui, você vai estar transmitindo isso daí, essa sabedoria financeira, ok? Gente, diga. Eu não sei se você vai abordar, mas quando começou isso na idade pequena com seus filhos? Muito cedo, tá? Até com princípios, quer ver um princípio que a gente... Esse daqui, ó. A Raquel fala muito disso, tá? Sobre contentamento, sobre adaptação. Uma coisa que era muito comum, mãe, pai, compra tal coisa para mim. Tá? A Raquel falou, olha, eu nunca falei, porque tipicamente o filho nenhum pede assim, me compra um Learjet, né, uma Porsche. O filho pede o famoso Kinder Ovo, né, que é uma fortuna se você olhar aqui lá. E a Raquel nunca falou não tenho dinheiro, mas ela falou não, porque não vale alguma coisa. Então algumas dessas coisas começaram muito cedo, tá? Com coisas do dia a dia deles ali. Aquele estava viajando, parece que o orçamento de vocês multiplica por 10, né? O da gente, né? Quando você viaja, porque tudo, você vive no padrão. Então era muito comum, se a gente estava viajando, pedia para comprar. Pô, você quer o presente por quê? Não é dia das crianças, não é aniversário. Então a gente procurava esse tipo de informação. Mas quer ver uma outra situação? Teve uma fase da vida que era muito comum perguntarem quanto que eu ganhava, tá? Mas antes de terem a necessidade de lidar com dinheiro. Então, o que às vezes eu percebia? Que queria saber quanto que eu ganhava só para, talvez, por ego, por um orgulho, alguma coisa assim. Então, muitas vezes eu não falei quanto que eu ganhava. Falei, olha, sei lá, imagina alguém criança com 11, 12 anos de idade. Para quem vai saber se o pai ganha 5, 10, 20 ou 30, tá? Não tem necessidade daquilo lá. Mas hoje não, hoje os dois são adultos, de novo, eles conhecem o meu imposto de renda, tá tudo lá escrito lá, tá?
Então, acho que tem muito a ver com a situação, mas princípios financeiros, acho que desde muito pequeno dá para ensinar. Vou dar um exemplo vivo aqui, essa questão que falou de Kinder Ovo. Vai, se pegar, eu lembro da gente no supermercado junto com a minha mãe pedindo para comprar algum desses docinhos porcaria que eu via meus amigos da escola comendo. Minha mãe fazia a conta por quilo daquilo. Falei, você vai estar pagando R$250 no quilo desse negócio, você consegue comprar picanha com esse dinheiro. E o negócio que eu aprendi de pequena e até hoje eu vou no mercado, eu penso por quilo, se vale o que eu tô pagando. Esse dia eu fui ver o preço, acho que era queijo coalho de churrasco, mais caro que a carne. Aí você fala, vale isso? Melhor a carne. Então, e é desde pequeno que vocês falavam isso e minha mãe não comprava o doce que todo mundo comia. O exemplo do Kinder Ovo é por causa de nem sei quantos gramas tem um Kinder Ovo. 20 gramas, né? Então você vê, ou seja... Já fez a conta, né? Já fez a conta. Fala, Naila. Essa situação toda tá me lembrando uma situação que eu passei com meus filhos hoje, né? Que, assim, a gente tem 2 tipos de produção e biológico, né? E a Valentina, acho que por ter crescido com a gente sempre inculcou muito isso na cabeça dela. Mas os 2 filhos que vieram depois... Porque de uma realidade que ganha muita coisa, né? É tudo meio comunitário, não abriga, tal. Eles chegavam em casa, eles ganhavam presente, no segundo dia quebrava. E quebrou a mamãe. E daí fica isso. Então eu e o Lucas, a gente começou assim, olha, a gente vai dar presente no aniversário e no Natal. Fora isso, vocês vão... E daí a gente pegou um banco imobiliário mesmo, aquele jogo, né? Porque a gente não anda mais com dinheiro. E a gente começou a dar um dinheirinho pra eles, assim... Você tira o lixo, você fica responsável por isso e eles vão ganhando dinheirinho. E hoje a gente levou eles no shopping porque eles queriam o presente do Dia das Crianças. Eu falei, a gente não dá presente do Dia das Crianças, mas se você quiser usar o seu dinheiro. E eles foram, e a gente foi em várias lojas, não sei o que, tal. E eles, eu quero isso. Então, lembra quanto você tem? Você não pode comprar isso. Então eles começam a ter a ideia do... Cara, o valor não é fácil, nossa, mas eu tô juntando dinheiro faz tanto tempo, eu não consigo comprar isso ainda. Não, você não consegue. E fora o fator de, na hora eu falava assim, tá bom, você tá aqui na loja, vamos abrir na internet. A gente abriu na internet, o mesmo produto custava tipo R$50 a menos. Eu falava, você quer levar agora e pagar R$50 a mais e não ter dinheiro, ou esperar chegar em casa, você vai esperar um pouquinho mais para ganhar, mas você vai economizar R$50. E todos eles fizeram a opção de esperar e tudo mais. Então essa coisa de usar um dinheirinho faz um pouco de sentido para eles também, porque hoje a gente passa tudo no Pix, né? Então assim, isso ficava muito abstrato, né? Eu lembro uma vez que surgiu lá em casa a situação, eu não tenho dinheiro, tá? Uma coisa lá, ele falou, mas dá um cheque. Acho que eu estava começando a tentar entender o que era um cheque. Ele falou, olha, deixa eu te explicar o que é um cheque. Eu posso dar um exemplo? Claro. Assim, desde os 4 anos dos nossos filhos, a gente dava o dinheiro em espécie quando eles queriam gastar. Então assim, ó, por exemplo, todo domingo ganhavam dinheiro em espécie. E eles tinham que só iam ganhar dinheiro de novo no próximo domingo. Gastou tudo hoje, amanhã, mãe, quero isso. Não, você gastou tudo ontem. Então isso foi seguindo. Foi a maneira de... Quando eles estavam com 15 anos, a gente deu um cartão de crédito para cada um com limite fixo. Então assim, ó, gastou tudo hoje, comprou aquela roupa, o Ian vai ficar sem até o final do mês. E a gente deixava sem para entender que não podia gastar. E aí a gente foi ensinando o princípio que não podia gastar tudo que ganhava. E de tudo que ganhava tinha que guardar um pouco, ainda tinha que dar o dízimo. Então às vezes ia moedinha no envelopinho. Mas foi uma coisa que deu certo. Essa questão da contribuição também é uma coisa, o tal do apartamento lá de São Paulo, tá? É um apartamento que, aquele dinheiro que eles ganharam da avó e tal, boa parte deles foi para comprar. Então, quando a gente comprou o apartamento lá, o apartamento é da Marcela e do Luca, tá? No papel, tudo bonitinho, a escritura da matrícula do imóvel, tá no nome deles, né? Portanto, ele tem, ou seja, a receita do aluguel, ela é mais do que os gastos com o apartamento. Então, tipicamente tem sobrado no final do ano. A gente teve uma conversa no final do ano passado, falou, olha, sobrou tanto. Fizeram uma oferta para missões, foi no nome deles, tá? Agora, mas há poucos dias atrás, a gente olhou lá o tanto que tem e falou, olha, vamos, de novo, os dois são maiores de idade,
tá? Eles não precisavam nem dar satisfação para mim, mas ao mesmo tempo que o dinheiro é deles, eles ainda estão morando na minha casa, eu custeio boa parte lá da vida deles. Então, existe ainda digamos assim, um senso de prestar contas. Tá? Então, a gente estava conversando exatamente, olha, boas coisas para vocês fazerem com esse dinheiro aqui. Tá? A Marcela está em vias de casar. Falou, olha, guarda alguma coisa para uma emergência. Tá? O Luca está em outra fase de vida ainda. Então, o que vocês vão fazer? Olha, é razoável vocês pegarem alguma coisa, a gente tem uma viagem para o exterior planejar, falou, olha, de repente lá vai ter alguma coisa que aqui é muito mais cara, tudo bem vocês pegarem um pedaço desse dinheiro e comprarem alguma coisa que vocês querem, mas pensem que seria bacana guardar isso daí, porque vocês não têm necessidade de nada. Por favor. Isso eu ia falar que, eu não sei de pormenores da sua família, mas eu imagino que talvez eles ainda te busquem, não só porque eles precisam, mas porque eles querem. E talvez eles queiram te buscar para dividir essas coisas porque você conseguiu construir um espaço para esse tipo de diálogo, onde isso, de alguma forma ou de outra, foi incutido no coração deles e nesse ambiente familiar de vocês. Sim. Então, acho que se eu pudesse contribuir de alguma forma, eu colocaria aqui, talvez, por exemplo, da Gabi, que já se usa. Mãe da Perdão, Gabi. desculpa, querida. Mãe da Gabi. gente. Mãe da Gabi, e do Otávio. Frequenta a casa, esqueci o nome. Mas enfim, vários exemplos aqui. Acho que a grande questão é tentar criar um ambiente onde essas coisas sejam normais e Sim. simples de serem conversadas a respeito, sabe? Marcelo, uma coisa que a gente estava falando no intervalo é que em muitas famílias é tabu, né? Falar de dinheiro, falar de herança. Parece que atrai a morte, porque você tem de herança, você quer matar os pais. E não é isso que Não, Salomão pelo fala. contrário. O Brasil inteiro ele fala de dinheiro para os filhos, para a nação. Sim, gente. Seguro, né? Dinheiro, gente. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque é alguma coisa que a gente... Você não consegue fazer nada, você não consegue ir no supermercado, você não consegue abastecer o carro, você não consegue fazer nada sem dinheiro. É uma coisa que é bobagem a gente achar, não vou falar disso. Gente, e com relação à herança, quem aqui que é eterno? Não, a gente vai, vamos programar, pensar no que vai acontecer. Um dia muito marcante para mim foi quando você e a mãe foram viajar no passado, meu pai me puxou de um lado e falou, olha, vamos conversar sobre e se a gente for embora e não voltar. Que é uma coisa que pode acontecer, né? É algo excepcional, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E aí teve uma conversa muito clara, muito honesta, de olha, isso que a gente tem, é isso que vocês vão fazer, quem buscar ajuda, em quem confiar, porque não pode ser um tabu, pode ser um problema que eu e meu irmão a gente tem que lidar. Lá em casa eu tenho um documento, eu montei esse documento já há vários anos, né? E mostrei primeiro para Raquel, depois, há um tempo atrás, mostrei para Marcela, que é quando o Marcelo faltar. Eu passei por 2 inventários já dos meus pais e não tinha esse documento. Então foi terrível, assim. E os dois partiram assim. Então, você da noite para o dia ter que lidar com algumas situações. Então, tem um documento lá em casa que fala exatamente isso. Marcelo, eu tenho a pastinha do morri. É isso aí. Está escrito isso na pastinha. Pastinha do morri. Está no meio dos documentos. Eles sabem onde estão. Ali está seguro, previdência, escritura. Com quem falar, o meu tem. Vocês têm que levar no cartório. O que vocês têm que fazer? Onde tem banco, onde tem conta. Está escrito desse jeito. É exatamente o que a gente tem lá. Morri. Acabou. Gente, tem que falar disso. De novo, é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Tá? Você não imagina a tranquilidade, o tanto de dor de cabeça que você vai poupar para aquele que você ama, que vai ficar para resolver seus pepinos. Gente, o último tópico aqui que eu estou vendo o tempo passar, é ver a ponta do receptor. João, na terceira epístola, ele fala o seguinte, que não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Tá? Me dá só 2 minutinhos, tá? É natural o pai
está alegre porque os filhos dele estão andando na verdade, inclusive no que diz respeito a questões financeiras, tá? Agora, obviamente, você pode se esmerar, você pode ser um pai maravilhoso, mas você vai ter suas limitações, tá? A gente precisa confiar que Deus pode suprir todas as lacunas que você como pai venha deixar, tá? E um recado para os filhos: eventuais falhas dos pais não são justificativas para o filho não andar na verdade, inclusive no que diz respeito às finanças, porque se você é um filho crente, você tem a palavra de Deus, tá? E por mais que você se esmere, você não vai garantir que o teu filho vai assimilar todos os princípios, que vai ter uma vida, inclusive uma vida financeira. Então, meus queridos, joelhos dobrados no chão. Esses são 2 textos aqui, tanto de Jeremias quanto de Salmos. Eles têm o conceito aí de Deus incutindo no coração do crente o temor ao seu nome, tá? Então, pais, ensine a criança no caminho que deve andar e ore pelos seus filhos, tá? Esse daqui é o QR Code dos recursos adicionais. Então tem várias aulas sobre finanças, tem o Fernando falando em provérbios, tem o seminário com o Davi Merck, se você quiser. Então, tudo isso está no site da igreja, tá? Todos eles apontam para o site da igreja, mas aqui tem um link que já tem tudo mais ou menos num único lugar, vai facilitar a tua vida. Ok? Gente, vamos fazer uma breve oração para encerrar a nossa classe aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos, Pai, a capacidade de temer ao Teu nome e andar segundo os Seus caminhos também, no que diz respeito à nossa vida financeira, Pai. Que os nossos filhos e netos possam aprender conosco e aprender de Ti também. Em nome de Jesus, amém.